Por que fazer um Associate of Arts aqui no Canadá? Você sabe o que é um Associate of Arts? Eu vou pedir a ajuda aqui dos universitários aqui, meu amigo Rodrigo, representante da UCW, University Canada West, para a gente conversar sobre o que é um Associate, por que fazer o Associate ou não. E o Rodrigo vai explicar para a gente o que é o Associate, que é um curso que não tem no Brasil, né? E a gente vai explicar para você o que é um associate e um associate of arts. Rodrigo, tudo bom, meu amigo? Fala, Chico, tudo bem? Então explica para a gente aí, por favor, o que é o Associate of Arts? Que curso é esse que não existe no Brasil, né? E eu vou estudar arte? Como é que é isso aí? Não tem nada a ver com artista, né? Tem nada a ver Com com arte, artista, não. não tem. Cara, o Associate of Arts, a gente explica ele como sendo uma entrada no teu mundo acadêmico, na verdade, né? Tem gente que gosta de comparar com um curso tecnólogo no Brasil, Também. que não é, porque o foco dele continua sendo acadêmico, né? Eu gosto de falar que realmente o Associate of Arts ele é um programa introdutório, é o que te vai inserir no meio acadêmico para aquela pessoa que ainda não tem certeza do que quer estudar, porque é um curso que abrange várias áreas, pode fazer matérias de diferentes disciplinas, mas você não vai ter uma formação específica ainda. Eu acho, particularmente, o Associate, aí você tem o Associate of Science, né, o Associate of Arts, aí hoje a gente vai entrar um pouquinho nisso aí. Inclusive, se não me engano, nosso querido primeiro-ministro aqui do Canadá, a formação dele começou pelo Associate of Arts, né? Então, assim, é um curso ideal para quem terminou ali o segundo grau. O que o jovem, ele tá ali já determinado o que ele quer fazer da vida, né? Ah, eu quero fazer engenharia, quero fazer economia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Legal, segue o seu caminho. Só que existe uma opção aqui no Canadá que eu acho muito interessante, porque como nós sabemos, a maioria dos jovens, né, um jovem ali com 18 anos, 17 anos de idade, não sabe exatamente o que quer fazer da vida. Então ele tem a oportunidade de estudar por mais 2 anos, algo mais genérico, né, Rodrigo? Poderá e deverá ser depois utilizado para transferir para aquilo que ele quer fazer definitivamente. São matérias muito introdutórias que podem ser aproveitadas em diferentes áreas, em humanas, Uhum. em ciências. E a ideia do Associate of Arts é justamente essa: o aluno fazer blocos de matérias de diferentes áreas e depois transferir para um bacharelado completo. Não deixa de Entendi. ser também uma porta de saída para o mercado de trabalho, porque depois de 2 anos, o aluno ele sai com um degree marcial de um Associate of Arts, ele já pode se inserir no mercado de trabalho, como ele pode escolher uma universidade ou um curso específico e fazer aquela transferência. E aí é o seguinte, o Associate of Arts, ele... Por que essa palavra artes, Rodrigo? O que tem? Quais são as matérias típicas de um curso que é um Associate of Arts? Eu vou estudar cerâmica, teatro... Não, você vai estudar aquelas matérias que seriam basicamente, comparando com o Brasil, com o primeiro ano de humanas. Você vai estudar, no caso aqui, inglês acadêmico, vai ter matemática básica, filosofia, sociologia. Esse seria o core básico do programa. A partir daí que você completa esse primeiro bloco de matérias, o aluno tem basicamente o resto de eletivas para escolher. Ele pode ir para matemática, para computação, para a parte de direito, business, marketing, enfim. A gente tem uma lista muito vasta de eletivas que o aluno pode escolher. O que a gente vai aqui dos associates os mais comuns aqui no Canadá é exatamente Associate of Arts ou Science. Se você quiser ir para um lado mais científico, né, aí de repente o Associate of Science. Se você quiser para um lado mais de humanas, você vai para o Associate of Arts. O que eu acho muito interessante, que o Rodrigo falou, você vai ter uma série de cadeiras de diversas áreas, o que permite que a pessoa pincele, Rodrigo, cursos em áreas diferentes para ela ver o que ela gosta, eu gosto disso, não gosto daquilo, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho super legal. Estou gostando das mensagens aqui do pessoal, ó. Já quero ir, tô indo para o Canadá. Carlos mandou aqui, Guidalgo falou, quero ir, tudo mais. Obrigado, pessoal. Fique aqui, vocês vão ver que vai ter informação, né? A 3R não para de passar informação para que você venha para o Canadá de uma maneira tranquila, de uma maneira eficiente, né, e econômica. Então, assim, a Associate of Arts é exatamente isso. Eles são 2 anos em que você vai ter um curso mais exploratório, que você vai poder dar diferentes cadeiras e você vai ter aquilo que o Rodrigo falou, eletivas. Geralmente, essas eletivas, o estudante já começa
começa a escolher, né, Rodrigo, Isso, porque ele aqui, já está mais determinado o que ele quer fazer, né? E isso, aí aqui, ele aqui vai na UCW a gente chama de área de focos, na verdade, né? Então, para o aluno não fazer eletivas que não se relacionam, ele pode escolher uma área de focos. E aí pegar matérias relacionadas, que até para o futuro, se a ideia for realmente fazer aquela transferência para um bacharelado, aproveitar mais créditos por ter feito esses cursos, essas cadeiras relacionadas na mesma área. E ela já começa a dar um foco e geralmente ela vai buscando, aqui, né, em BC, a gente está conversando aqui de BC, mas é claro, cada província tem o seu. Existe o BC Transfer Guide, são as transferências que você pode fazer para outros cursos. Então, geralmente o que a gente vê ali, num segundo momento, esse aluno ele já vai buscando matérias, né, eletivas que são necessárias para ele entrar no próximo curso dele. Então, eu quero entrar no curso XY. Então, ele vai buscar dentro desse associate matérias dentro de um próximo programa, Rodrigo. Isso mesmo, Chico. Acho que vale, a gente falou no começo, é que o perfil do aluno para esse tipo de programa não é aquilo que você falou, o aluno que terminou o ensino médio, que ainda não sabe muito o que quer fazer, ou pode ser um aluno maduro também, mas que ainda não tem uma formação acadêmica numa área específica, né? Pode. O que aí eu acho interessante, né? Falando um pouquinho aí da W, é que assim, se esse aluno realmente for até um aluno mais maduro e quiser realmente começar por um associate, por exemplo, da UCW, hoje nós temos uma bolsa nele que o valor dele deve ser um dos cursos mais baratos do Canadá, né, Rodrigo? Isso. Custo fantástico por causa de uma bolsa, né, então, assim, claro que cada caso é um caso, né, Rodrigo? Eu acho que até vocês não aceitam pessoas que já tenham formação para fazer o associate, não é isso? Não, a regra do setor acadêmico, né, do admissions, o aluno já tem uma formação, um bacharelado. Realmente esse programa não seria o ideal para esse aluno, né? A gente tem outros programas que seriam mais indicados para esse tipo de perfil. Então, assim, você vai ter essa opção e se ela se encaixar dentro do seu perfil, você tem uma opção com um custo bem interessante aqui, na cidade de Vancouver, né. O Programa associate geralmente 2 anos. um curso de 2 anos, né, aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem, né, elas acham que só um college público dá direito ao PGWP. A University, por exemplo, é uma universidade privada. Mas se você fizer um curso de degree dentro dela, você terá direito a aplicar para o seu PGWP. E o que são os cursos de degree? A gente está falando de um deles aqui, o Associate Degree. Ou seja, se você fizer um Associate Degree de 2 anos dentro da UCW, da University Canada West, pode aplicar para um visto de trabalho de até 3 anos aqui no Canadá. Outro é o bacharelado, que é o Bachelor's Degree. E depois você tem o mestrado, que é o Master's Degree. Nós temos todas essas opções na UCW, a única que a gente não tem é o doutorado, mas que também dentro de uma instituição privada também concede direito ao PGWP, porque ele é um doctoral, tá legal? É um curso, que como a gente falou aqui um pouquinho, é um curso que tem uma duração de 2 anos, e eu acho ele uma excelente... é, eu gosto muito dessa maneira como o Canadá lida com a educação, né? E dá uma opção para a pessoa que ainda não sabe exatamente o que quer fazer, ela abrir mais o leque, esperar mais um pouco e não perder tempo. A Isso, uma gente vê porta no de Brasil, saída também já para o mercado de trabalho, né? porque a Porque gente vê, 2 por exemplo, anos, muito comum, né, Rodrigo, no Brasil, um jovem lá fazer 1, 2 anos ou até mais tempo, né, de um curso, ele não gostou daquele curso, ele volta, ele tem que começar tudo de novo. trocar, acontece muito. E assim, o associate ele permite, né, que a pessoa comece por um curso. E vale lembrar, os créditos eles são transferíveis para quase todas as áreas. E eu diria não só o BC, você falou do BC Transfer Credit, mas no Canadá inteiro o aluno vai conseguir essa transferência. Não, eu quis dizer só porque, tipo assim, aqui em BZ a gente utiliza, né, Mais fácil, claro. como guia para o próximo caminho, né. Eu acho que ele, claro, cada caso é um caso, mas é interessante que você saiba que existe essa opção para aquela pessoa que ainda não tem certeza do que quer fazer e tudo mais. Você tem uma opção que você não perde tempo. E assim, vamos fazer uma viagem aqui na nossa cabeça aqui, grande Rodrigo, assim, um pouquinho, viajando um pouquinho aí, pensando em imigração e tudo mais. Por exemplo, hoje, quando você vem estudar no Canadá como um aluno internacional, por via de regra, você paga mais ou menos 2,5 vezes mais do que um aluno local. Então, por exemplo, uma educação em 2 anos aqui em Vancouver, ela custa, numa média, tá? Isso é uma média, na casa de $38.000 para os 2 anos, né? Hoje, com bolsa, Rodrigo, me dá uma ideia aí do Associate, cara.
US$ 7.000 o ano, O ano, ou 14 seja, mil são por 2 anos. 12 mil por 2 anos, mais ou menos? 14 mil, 14 14 mil. mil. Então, 2 anos, em vez de 38, você vai gastar 14. Mas aí depois você tem direito até 3 anos de PGWP no Canadá, e aí você vai batalhar essa imigração e tudo mais. Francisco, mas eu estudei 2 anos genéricos, aquilo ali não vai me ajudar muito a entrar no mercado de trabalho? Ajuda, sim, a entrar no mercado de trabalho, né? Não tanto quanto um diploma, né? Ou algum outro dos cursos, mas você também economizou, né? Uma pequena fortuna aí nessa história. E o que você pode fazer depois é, depois de você ter batalhado essa imigração, aí sim, você voltar para dentro de uma universidade, né? Pode ser até a própria University Canada, e aí sim você terminar o seu bacharelado numa área do seu interesse. Você já conheceu o mercado de trabalho no Canadá, você já está conhecendo mais como funciona aqui, e aí você passa a pagar como aluno local. E tem Né? muito aluno que faz isso. A gente tem amigos, conhece muita gente que veio, estudou, batalhou por uma imigração e depois voltou para a sala de aula para seguir evoluindo. Exatamente. Porque aí que você conhece, né, Rodrigo, o mercado de trabalho daqui, que é diferente do Brasil, né, e tudo mais. Aí, um curso, né, eu te falei que é uma média de $38.000, 2 anos aqui em Vancouver, depois que você se tornar um residente permanente aqui, ele cai para em torno de $15.000 para os 2 anos. Ou seja, no total, você gastou mais ou menos 15 mais 14, você gastou menos dinheiro do que se você já viesse para cá direto para um curso de 2 anos, né, e tudo mais, que seria uma média de $38.000 ano. Isso aqui é caso a caso. A 3RA vai trabalhar caso a caso para entender se esse é um caminho interessante para você. Foi como o Rodrigo falou. Se você já tiver um bacharelado, você não pode fazer um associate. Então a gente tem que montar aí, né, grande Rodrigo, uma programação de educação, né? E para o visto também, né? Lá a agência vai ter que também ver Sim, se faz sim. sentido, né? O curso que você vai fazer precisa fazer sentido na sua carreira, essa é uma outra preocupação. Eu acho interessante que você conheça um programa que no Brasil não existe, então não tem como a gente fazer uma ligação direta, né, Rodrigo? Não, Não não tem. programa nenhum do Brasil. Uma opção da América do Norte em si, aí eu acho que aí não só Canadá, né, mas aí os Não, Estados Unidos também. Estados Unidos também Os tem. Estados Unidos também tem essa opção. São muito interessantes em diversos casos, né? Então, assim, alguma coisa, meu amigo, que eu tenha mais esquecido de te perguntar que você acha interessante? Não, acho que a gente cobriu bem, Acho que a cobriu gente tudo. conseguiu. Acho que a ideia é de passar essa informação para você, pessoal, é assim, e te convidar para o Canadá Summit, porque isso que eu estou fazendo aqui com o Rodrigo é uma pontinha de informação, só uma formação localizada, né? Mas assim, no Canadá Summit você vai receber toda a informação que você precisa para tornar o seu projeto Canadá uma realidade. É simples, é só acessar, se inscrever. Você vai ter que conversar com diversas das melhores instituições de ensino públicas e privadas aqui do Canadá, né? O fazer também, o nosso querido Rodrigo vai fazer a apresentação da instituição, canadense, dicas até para você trazer o seu animal de estimação aqui para o Canadá, dicas de visto, né, de imigração. Então não perca, é um condensado em que você precisaria com certeza de mais de um ano de pesquisa para ter a quantidade, a qualidade de informação que você vai ter no Canadá Summit. Então, se inscreva. Grande Rodrigo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. E Valeu, nos vemos Chico. lá no Summit, não é Nos isso? vemos próxima semana. Isso aí. É Vamos isso lá aí. tirar Nos as vemos dúvidas da lá no galera. Canadá Summit. Um abraço enorme, Rodrigo. Um abraço a você Valeu. que está nos assistindo. Tchau, tchau.